A pesquisa ela parte da seguinte questão valor. Quais são as consequências psíquicas, né, em cima dos técnicos de enfermagem e o que a Justiça do Trabalho ela vem fazendo e atuando nessas situações? A Justiça do Trabalho ela vem reconhecendo o nexo causal entre o trabalho e o adoecimento desses profissionais e acaba responsabilizando os empregadores. E os objetivos foram analisar e conceituar a doença psíquica laboral, analisar as decisões do TRT6 e propor medidas preventivas e institucionais. A pesquisa ela foi qualitativa, exploratória e descritiva, e eu tive base em alguns autores clássicos, como Dejour, Bourdieu, Churran, Antunes e Drake. Usei também algumas decisões do TRT6 e TRT15 e trouxe alguns dados do Hospital Miguel Arraes, que apesar de ser da rede pública, ele se viu como um parâmetro comparativo, ele e dados de São Paulo, mostrando que o adoecimento está sendo em qualquer área, seja privado ou público. O adoecimento mental, laboral, ele acontece quando o trabalho ultrapassa os limites pessoais do empregado e acaba causando um cansaço físico e mental naquele trabalhador. E ele, por estar sendo pressionado, ele acaba não aguentando e transparecendo, na própria saúde dele aquela situação. Ele surge do cansaço, estresse contínuo, da falta de apoio e da precarização dentro do trabalho dele. Quando esses fatores se acumulam, ele perde a motivação no trabalho, ele acaba desenvolvendo as doenças psíquicas que eu vou trazer aqui, como a síndrome de Burnout, ansiedade e depressão. E nos técnicos de enfermagem, os principais gatilhos são a longa jornada de trabalho, o acúmulo de função e vínculo, e muitos deles acabam ultrapassando 60 horas semanais, o acúmulo de vínculos, ausência de pausas, pressão por produtividade, e muitas vezes eles são expostos ao sofrimento do paciente e muitas mortes, que acontecem. O que acaba provocando nele fadiga crônica, déficit de atenção, distúrbio do sono, que vem a evoluir para as doenças psíquicas. Que aí vem a questão, que eu encontrei as principais doenças laborais, que é a depressão, a ansiedade e a síndrome de Burnout, que foi incluída pela OMS em 2019 como doença e foi oficializada como uma doença laboral ocupacional em 2022, que ela é marcada pelo cansaço físico e emocional daquele trabalhador. Tem o Borealt, que trata a questão do adoecimento por tédio e desmotivação, que já não vem a ser o cansaço físico e emocional, como o Burnout, e o Borealt, que é a perda do sentido e desconexão com o trabalho. Apesar de o Borealt e o Burnout eles estarem vinculados ao ambiente do trabalho, eles ainda não são considerados doença ocupacional, como o Burnout. O absenteísmo vem a ser o principal marcador de adoecimento dentro do trabalho, e dados da Fundacentro apontam que a área da enfermagem é uma das que mais tem aumento de afastamento pelo CDF, que é os adoecimentos mentais, especialmente na rede privada. No Recife, essa realidade ela vem a ser agravada principalmente pelo não cumprimento do piso salarial da enfermagem, por falta de dimensionamento adequado do pessoal e o acúmulo de vínculo e passado de 44 horas semanais, que deveria ser o permitido. Relatórios também do SANTEP, que é o sindicato da categoria, e do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, marcou um aumento significativo de afastamentos também na rede privada. Esses afastamentos, quando eles são caracterizados como uma doença ocupacional, eles geram um efeito jurídico, como afastamento previdenciário, a estabilidade provisória que está determinada no artigo 118 da Lei 8.213 de 91,
157 e 158, e pelas normas regulamentadoras, que a NR 32, que ela determina o dimensionamento adequado do pessoal, as pausas obrigatórias, suporte psicológico que não são seguidos, e a NR 17, que trata da ergonomia, que obriga o empregador a adaptar um ambiente de trabalho às condições psicofisiológicas do empregado, que também não funciona. E o descumprimento dessas normas, elas acabam caracterizando uma violação contratual, gerando responsabilização civil e moral do empregador. Quando houver um nexo causal entre a doença e o trabalho, gera, seja a comprovação documental, pericial ou testemunhal, no caso quando ingressa a condenação, cabe dano moral e material por perdas dos lucros cessantes. A Justiça do Trabalho ela tem atuado firmemente nessas questões, como é o caso do processo 593, dígito 91 de 2023, da 14ª Vara do Recife, que reconheceu como novo uma técnica de enfermagem daqui do Recife e determinou que a empresa garantisse uma estabilidade provisória e indenização. E como parâmetro comparativo, eu trouxe no TRT15, que é o processo 11.320, de 14 de 2024, que se tratou de uma ação civil pública, em que foi determinado que houvesse a contratação do pessoal, pausas obrigatórias e suporte psicológico com base na NR 1732, e inclusive o hospital foi condenado a R$1 milhão a título de danos morais coletivos dos técnicos de enfermagem. No Recife, o Ministério Público do Trabalho ele vem firmando termo de ajustamento de conduta, determinando essa contratação, a questão da reorganização de escala para não ultrapassar o que deveria ser determinado e o cumprimento da NR 32. E o sindicato da categoria ele vem atuando com denúncias, greves e na negociação do piso salarial da enfermagem, que, como eu disse, ainda não vem sendo cumprido, principalmente pela rede Apivida, mesmo com a determinação judicial. Apesar de tudo, alguns hospitais vêm trazendo medidas positivas, como é o caso do Hospital Português, do Hospital Esperança, que vem trazendo eventos, palestras sobre a conscientização da saúde mental e acolhimento, e mostrando que a gestão humanizada ela é capaz e ela é mais que suficiente e eficaz, mais eficaz inclusive do que a indenização lá na frente. Como a gente pode ver no trabalho, a precarização ela prejudica diretamente a saúde mental do empregador e é agravada por falta de prevenção e de pessoal, e que a justiça, apesar de vir reconhecendo algumas coisas, ainda falta muito para a gente atingir aquele patamar que a gente consideraria digno, o mínimo que seria, né? Como cumprir as MRs, que ainda não vem sendo cumprida, adotar a gestão humanizada, que também não é você conversar com o técnico de enfermagem, você vê que ele sofre pressões dentro do trabalho, e usar como modelo os 2 hospitais que eu citei como um reflexo, né? Assim eu encerro o meu trabalho. Obrigada.